Olá, eu sou Tony, ou Anthony, e esse vídeo é a parte 2 do meu guia completo sobre o G-Hub. E eu deixei aí na descrição um link que te leva para uma playlist com todas as outras partes desse meu guia completo. Enfim, nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre essas 3 barras que permitem você a personalizar os seus dispositivos. Elas podem variar de dispositivo para dispositivo. No meu caso, aqui com o meu G502 Hero 16K, eu só possuo essas 3. Uma para configurar o DPI, uma para personalizar os botões extras e uma para configurar a iluminação. Então eu só vou poder explicar elas mesmo. Go! E eu já vou começar logo pela parte que todo mundo quer saber, né? Configurar os LEDs. Então, primeiro, devemos selecionar o perfil que queremos editar. Tem 2 maneiras. A primeira é, você clica aqui em cima nesse texto azul, escolhe esse perfil que você quer editar, clica nele, vai aparecer essa mensagem aqui embaixo e pronto. Agora é só clicar nessa seta para voltar para a área inicial e depois clicar no seu dispositivo. Para saber qual perfil você está editando, é só você olhar o nome aqui em cima nessas letras azul. A segunda maneira é você simplesmente clica aqui no seu dispositivo e depois nesse texto azul aqui em cima no canto superior esquerdo. E por fim seleciona o seu perfil. E assim, o G-Hub é um ótimo software, bem desenvolvido e otimizado, mas tem umas coisas aqui que tornam a experiência um lixo. Por exemplo, você vai estar aqui configurando seu perfil que você escolheu de boa, daí alguém te manda uma mensagem, você clica fora do G-Hub para ver a mensagem, e ele já vai lançar essa pergunta aqui embaixo. E se você não responder isso, ele simplesmente troca para o perfil de acordo com a aplicação que você clicou por último. E isso irrita demais, é totalmente desnecessário, ele deveria só ficar aqui no perfil que você escolheu e pronto. Nossa, essa pergunta aqui me tira do sério. Eu recomendo você, quando for configurar um perfil, não ficar clicando fora do G-Hub, porque uma vez eu estava configurando uma macro pro Mine, cliquei fora e bugou tudo. Aí a macro foi parar em um outro perfil e acabou sobrepondo uma outra configuração que eu tinha feito lá. É complicado explicar. Mas enfim, desculpa a enrolação. Eu tenho que parar com isso. Lá na parte 7 eu vou contar mais detalhes sobre coisas que eu odeio no G-Hub. Aba Light Sync. Então, depois de escolher o meu dispositivo e o perfil, no meu caso, eu vou clicar aqui nesse terceiro botão, que me traz para essa aba Light Sync. E mano, não tem muito o que falar aqui, sabe? Com o teclado eu até teria. Essa aba aqui é mais você explorar, entender e conhecer os efeitos, para decidir aí o que se adequa melhor ao seu gosto. A única coisa de relevante que tem para explicar aqui é que, por exemplo, aqui no meu mouse eu tenho a possibilidade de configurar um efeito para esse indicador de DPI e outro para esse G, mas se eu selecionar um desses dois últimos efeitos, eu sou obrigado a usar ele nos dois e já não tem mais como fazer a configuração à parte. Mas obviamente, comigo aqui você não vai precisar descobrir por conta própria o que cada efeito faz. Eu vou explicar um por um, da forma menos enrolada e objetiva que eu conseguir. Desligado. Então primeiro temos aqui o desligado, que basicamente as luzes ficam desligadas. Temos os 3 clássicos, esses efeitos totalmente intuitivos e fáceis de entender e configurar, e que provavelmente você vai encontrar em qualquer software de customização de LEDs, seja teclado, lâmpada e etc. O fixo, o ciclo e o respiração. Fixo. O fixo basicamente deixa uma cor fixa. É só você clicar aqui em cor e escolher uma cor. E eu estou clicando aqui nesse botão cinza, porque quando eu clico aqui, ele sincroniza a cor das outras abas com a que está aqui, para eu não precisar escolher uma cor aqui e depois precisar vir a outra aba e escolher ela de novo. Ciclo. Depois temos o ciclo, que basicamente fica aí, passando todas as cores de forma ciclolar infinitamente. E nesse efeito só dá para você configurar a velocidade do ciclo e a intensidade do brilho dele, e mais nada. E não tá dando para ver a intensidade aqui nessa representação desse mouse, mas na vida real eu tô conseguindo ver perfeitamente. Respiração. E por último, desses 3 efeitos simples e padrão, temos o respiração, que é esse efeito que o LED se acende e apaga, como se ele tivesse sincronizado com a respiração de alguém, e fosse ficando forte à medida que a pessoa respira e ficando fraco à medida que ela para de respirar. E aqui é a mesma coisa do efeito ciclo. Você pode configurar a velocidade de respiração e a intensidade do brilho do LED. E a cor, então não é a mesma coisa. E se você deixar valores diferentes para essas 2 abas aqui em taxa, elas vão desincronizar alguma hora. Mas se deixar exatamente o mesmo valor, elas vão ficar sempre sincronizadas. E é interessante você fazer isso para caso você queira fazer uma customização diferente. E por antepenúltimo, temos esse, sem player da tela. E eu vou ler o sem player da tela o tempo todo, eu espero não estar lendo errado. Esse efeito é mais legal quando você tem vários periféricos. Basicamente, aqui você pode criar áreas, ou usar essas já criadas, e decidir que seu dispositivo vai usar uma dessas áreas de amostra para adaptar a cor do LED
de acordo com a média de cores presentes nessa área. Esse efeito é bom para dar uma imersão maior quando você está assistindo um filme ou jogando algo, e é muito simples de configurar ele. É só você escolher uma área, no meu exemplo eu vou escolher essa, então você clica nela e depois clica na parte do seu dispositivo que você quer que seja influenciada por essa área. No meu caso, esse para essa parte e essa para esse G. Detalhe, não tem como você vincular duas áreas diferentes para uma mesma parte do seu dispositivo. Então, ou eu vinculo essa área com esse G, ou com essa de DPI. Se eu tentar vincular algo que já está vinculado, ele desfaz o vínculo anterior e mantém o mais recente. Agora, para demonstrar que está funcionando, eu vou pegar aqui uma imagem e preencher completamente essa área com ela. Olha aí. A cor do LED vai trocando, porque como essa área está completamente pintada com uma cor só, não tem média para tirar, né? É essa cor aí e acabou. E no software não dá pra ver, então eu tô mostrando aí na vida real mesmo. Legal, né? Pra quem tem um teclado ou uma daquelas caixas da Logitech, isso deve ser bem legal. E se você quiser, você pode clicar aqui em editar e mover, aumentar ou diminuir uma área, ou até criar uma nova clicando aqui. E você também pode renomear ela, clicando nesse lápis. E por fim, a última coisa que você pode fazer é deletar uma área, clicando nela para selecionar e depois pressionando o botão Delete no teclado, assim. Agora voltando aqui, temos as configurações avançadas, e é meio complicado para mim explicar isso. Eu recomendo você deixar na que vem, por padrão mesmo, eu gostei bastante. Visualizador de áudio. E por último, temos o meu favorito, o visualizador de áudio. Existem dois modos, o fixo e o relativo. O fixo, você escolhe uma cor de fundo, eu gosto de escolher preto mesmo, e uma cor que vai ser exibida de acordo com a intensidade do som que estiver sendo reproduzido no seu PC. A intensidade da luz vai ser de acordo com a intensidade do som da música ou de qualquer outro som que seu computador estiver reproduzindo. Se ela for baixa, a luz vai acender mais fraca. Se ela for alta, o LED vai acender bem forte. Olha só. Já aqui no relativo, você pode escolher 3 cores. A de fundo, como sempre, para mim a melhor é preto, uma cor para baixas frequências e outra para altas frequências. E eu sinceramente não sei se isso se trata mesmo sobre baixa e altas frequências, mas eu suponho que seja. E aqui embaixo temos as configurações avançadas, que também é muito complicado para mim explicar isso, porque eu não sei com precisão o que cada coisa faz. Mas eu recomendo que você desative essa primeira opção e aumente essa amplitude máxima personalizada, para o LED não ficar tão fixo, sabe? No meu caso eu deixo aqui em 80 e eu sinto que o LED fica com uma intensidade compatível com a música. Se eu não fizer isso, a cor fica bem fixa. Eu nem sei o que eu fiz aqui, eu só sei que essa configuração para mim nesse efeito foi a que deu o melhor resultado visual. Bom, sobre LEDs e iluminação foi isso. Infelizmente para o mouse, só tem isso mesmo, quando o assunto é configurar a iluminação. O teclado tem um editor de efeitos super legal, mas eu não vou poder mostrar ele porque eu não tenho mais um teclado da Logitech. E faltou mostrar também uma funcionalidade que permite você sincronizar o LED de todos os seus dispositivos da Logitech, que você tiver conectado no seu PC e que são compatíveis com o G-Hub. Ele basicamente sincroniza tudo com um efeito de ciclo em todos os seus dispositivos simultaneamente. Nada demais pelo que eu me lembro. Dá para reproduzir esse efeito manualmente, apenas configurando todos os seus dispositivos com o efeito de ciclo e configurando o mesmo parâmetro de taxa e brilho. Agora, o segundo assunto que todo mundo quer saber, na minha opinião, é como configurar os botões extras. Excluí meu botão primário, e agora? Então, primeiro de tudo, eu vou dar uma dica. Aviso, eu recomendo você nunca tentar personalizar seu clique primário, pois pode te dar uma tremenda dor de cabeça, então cuidado. No meu caso, uma vez eu sem querer apaguei ele, mas se isso acontecer com você, é só você ter calma, porque caso você, sem querer, tente customizar ele, vai aparecer esse aviso aqui embaixo, ó, e não vai ter como você clicar, e no fim ele vai voltar tudo como era antes. Mas, mesmo assim, se você for inocente como eu era, e conseguir de alguma forma customizar ele, assim sem querer por acidente, eu recomendo você primeiro manter a calma e não se desesperar, porque eu tô aqui para te ajudar. Então, se isso acontecer com você, é só você vir aqui no menu iniciar, pressionando a tecla Windows no seu teclado, digitar mouse, depois Enter, apertar Tab, e se ele marcar o segundo assim, como o meu, você aperta Shift Tab, depois Enter. Escolhe aqui, apertando a setinha para baixo, a opção direito, e pronto, agora o seu clique primário é o direito. Então agora basta você vir aqui no G-Hub, aqui nessa parte de atribuições, clicar aqui em sistemas e procurar nessa lista por clique primário. E por fim, arrasta ele de volta para o lugar dele.
Agora é só você voltar nas configurações de mouse e trocar aqui para esquerdo de novo. Ufa! Aí você pensa, pô, Tony, não tem como acontecer isso de verdade, você tá forçando já. Mas acredite, tem sim. Outro dia aconteceu isso comigo. E eu fiquei aqui que nem louco, sem saber o que fazer, desesperado, achando que ia ter de resetar o meu perfil do Sketchup. Enfim, depois dessa mega dica, finalmente eu vou falar sobre a aba Atribuições. Aqui você pode basicamente customizar o que cada tecla customizável do seu dispositivo vai fazer, as teclas Gs. No meu caso eu tenho muitas. E eu vou usar esse botão aqui de exemplo, porque ele está vazio, sem função, e eu não quero precisar ficar reconfigurando nada depois. Mas não se preocupa, porque é exatamente o mesmo processo para você customizar qualquer botão. Você só precisa ter vontade de customizar ele e encontrar ele aqui no software. Cada botão é identificado por essa bolinha em cima dele, então é extremamente simples. Basta você encontrar o comando que você quer atribuir a esse botão aqui do lado nessa lista, arrastar ele para cima dessa bolinha que representa o botão que você quer editar e soltar. Pronto, é só isso. Esse botão tem essa função agora. E o nome técnico disso é atribuir. Quando você arrasta um comando para uma dessas teclas Gs, que é como são chamadas as teclas programáveis dos dispositivos Logitech, você está atribuindo um comando a ela. Agora você só precisa explorar essa lista de comandos para ter noção de todo o potencial que você tem nas suas mãos. Mas é claro que eu não vou te largar assim, né? Sem explicar nada. Eu vou dar uma explicação geral antes, para te dar uma noção boa de tudo. Na primeira aba, Comandos, temos comandos relacionados ao Windows. Opa, tô aqui para me corrigir. Na verdade, essa aba mostra comandos relacionados ao software ou jogo a que esse perfil pertence. Sempre que algum jogo ou software tiver compatibilidade com o GitHub, vai aparecer essa aba Integração aqui nessa página de gerenciamento de perfis. E pelo que eu entendi, sempre que essa integração existir, vai ter essa aba Comandos aqui em atribuição, com presets de comandos relacionados ao aplicativo que está vinculado a esse perfil. No meu caso, aqui no Desktop, no Terraria, no Assetto Corsa, no Hitman. Então, eu vou descer aqui embaixo para mostrar algo. É sempre igual, em todas as abas. Desse lado direito, nesse texto cinza escuro, mostra a descrição do comando. E do lado esquerdo, com esse texto mais claro, mostra o comando que será executado quando você pressionar o botão extra do seu dispositivo para o qual você atribuiu esse comando. Então, por exemplo, aqui temos esse abrir gerenciador de tarefas. Eu vou arrastar ele para cá, e quando eu apertar esse botão, ele vai abrir o gerenciador de tarefas. Mas uma coisa que eu acho importante você entender é que, na verdade, ele não vai abrir o gerenciador de tarefas de fato. Essa lista de comandos aqui é, na verdade, uma lista de presets de macros, programadas para reproduzir comandos que executam funções do Windows, como copiar, colar, minimizar, abrir o gerenciador de tarefas e outras funcionalidades e recursos do Windows. Ou seja, quando eu pressiono esse botão, na verdade eu estou pedindo para o GitHub executar uma macro, que pressiona de forma automática as teclas Ctrl mais Shift mais ESC, que é o atalho para abrir o gerenciador de tarefas. É importante você entender isso, porque mais pra frente eu vou mostrar uma funcionalidade aqui do GitHub que de fato executa e abre um software ou aplicativo ou arquivo sem ser através do sistema de macros. Quer dizer, sem ser através de comandos, ele vai literalmente abrir o aplicativo. Você vai dizer onde é o diretório do software ou arquivo que você quer abrir, e quando você apertar um botão, ele vai abrir esse software ou arquivo. Então, dependendo do que você estiver fazendo, se Ctrl mais Shift mais ESC fizer outra coisa, pode ser que dê um conflito e aconteça alguma outra coisa. Mas isso é improvável de acontecer, porque os atalhos padrão dos softwares populares são bem planejados para não darem conflitos com Windows. Mas eu tenho um bom exemplo de conflito para você entender bem o que eu estou falando aqui. Olha só esse comando, Select All, aqui por exemplo. Na verdade, ele não seleciona tudo de fato. Isso daqui é uma macro, configurada para executar o comando Ctrl mais A automaticamente quando você pressionar ela. Então aqui no bloco de notas, e em muitos outros softwares e editores de texto por aí, você vai poder usar essa macro sem problemas. Porém, no Word, o atalho Ctrl mais A abre o menu Arquivo. Para selecionar tudo aqui no Word é Ctrl mais T. Então, se eu tiver aqui no Word e usar essa macro, ao invés do texto ser todo selecionado, eu sou direcionado para cá, para a página Arquivos. Então saiba que essa aba de comandos é só para agilizar a sua vida, e você não precisa ficar configurando coisas por conta própria, porque seria muito chato precisar configurar macros para copiar, colar, retroceder e outras aí extremamente simples. Enfim, teclas. Aqui é muito simples. Eu posso fazer esses botões extras funcionarem como qualquer tecla do meu teclado. É só encontrar ela nessa lista, arrastar ela para cá e pronto. Aqui no meu caso, esse vai ter função de E quando eu apertar ele. E caso você queira atribuir uma tecla e você não está encontrando ela nessa lista, porque você não sabe o nome dela, você pode clicar aqui para criar uma nova macro, depois clicar aqui em gravar a tecla, pressionar a sua tecla e vai aparecer o nome dela aqui. Daí você pode procurar esse nome aqui lá na lista que vai dar certo.
E nessa aba aqui, você só pode atribuir comandos do teclado às suas teclas extras, nada mais. E você pode escolher qualquer tecla, Ctrl, Shift, Alt, Tab, tecla Windows, tecla do teclado numérico, Numlock, Caps Lock, Scroll Lock, as teclas Fs, que são as teclas do F1 ao F12, porém só pode atribuir um comando por botão. Se você quiser atribuir 2 ou mais, vai precisar criar uma macro, que é algo mais complexo, e você vai poder fazer isso aqui na aba macros. Eu vou passar por lá já já, porém eu só vou ensinar a criar macros de fato lá na parte 4 desse guia. E bom, uma coisa que eu achei interessante aqui na aba teclas é que você pode escolher teclas além do F12, olha só. Dá para você escolher do F13 ao F24, por exemplo. Ou seja, você pode criar aí até 12 atalhos sem interferir no real funcionamento do seu teclado. E com 100% de garantia de que não vai ter nenhum conflito com nada. E funciona mesmo esses Fs de F3 e F24. Dá para usar em jogos e softwares por aí. Mas pelo que eu testei aqui, eles não funcionam com todos os jogos e apps, porque alguns não reconhecem. Curiosidade extra, dizem que se você apertar Shift mais F1, é como se você estivesse pressionando o F13, e assim por diante até o Shift F12, que equivale ao F24. Comigo isso não funcionou. Agora, aba Ações. Aqui você pode usar os botões extras do seu dispositivo para controlar certas funções de aplicativos que possuam a possibilidade de integração com o GHub. No meu caso, aparecem esses 3 para mim. Se não estiver aparecendo para você, é só você clicar nessa seta branca para voltar para cá, clicar nesse texto azul, clicar em Desktop, vir aqui na aba Integrações e clicar nesse Ativar. Daí quando você voltar aqui na aba Ações, em Atribuições, vai estar assim como o meu. E se mesmo assim ainda não estiver aparecendo para você, volta aqui em Integrações, clica nesse quadrado para ser trazido para essa janela, daí aqui você clica nesse botão para ele ficar azul. E pronto, e faz isso para os 3, ou só para os que você quiser usar. E eu não vou mentir não, às vezes essa área aqui dá um pouquinho de dor de cabeça, viu? Eu até bolei uma explicação para te ajudar a ativar a integração e ainda lidar com os possíveis problemas que você possa ter aí. Se liga! Aqui você pode notar que existem uns triângulos vermelhos do lado de cada aplicativo, né? Quando tem esse triângulo, significa que o GHub não está conectado ou vinculado com o aplicativo. Ou seja, ele não está de alguma forma conseguindo se comunicar com o aplicativo. Seja porque o aplicativo está fechado ou porque você não permitiu a integração. Então se você arrastar um desses comandos e tentar usar ele, não vai acontecer nada. Com esse Overwolf, eu não sei como resolver, porque eu nunca usei ele, não sei nem para que serve. Mas com o OBS e o Discord eu sei, e é bem fácil. Para ativar a integração com o Discord, basta você, com o GHub aberto e essa integração ativada, abrir o Discord e esperar. Daí vai aparecer essa tela. Você autoriza e pronto. O triângulo vermelho vai sumir e você já está livre para explorar, entender e configurar coisas. Mas se mesmo assim o triângulo não tiver sumido e você não estiver conseguindo concluir a integração, você pode tentar desativar a integração, desinstalar o Discord, apagar essa pasta aqui Discord, que fica em appdata dentro de Roaming. Como entra no appdata, Tony? Aperta Windows mais R, digita appdata e aperta Enter. Aí você reinstala o Discord, abre, loga e aqui no GHub ativa a integração novamente. Essa foi a solução que funcionou para mim. Mas se mesmo assim para você ainda estiver dando problema, você pode tentar desinstalar o GHub e o Discord por completo e reinstalar tudo de novo. Mas primeiro, tenta só fechar o GHub por completo, vindo aqui na bandeja do sistema, clicando com o botão direito em Kit e desinstalar o Discord por completo. E se mesmo assim ainda não estiver dando certo, tenta desinstalar e reinstalar os dois por completo. Para desinstalar o GHub por completo, basta você antes, caso não queira perder as suas configurações e perfis do GHub, fazer um backup completo de todas as suas configurações do GHub, que eu ensino lá na parte 7 desse guia, no capítulo Como fazer backup e restaurar. Super simples e fácil, e rápido, e é isso aí. Aí você vem aqui no painel de controle, Programas e Recursos, procura por ele aqui e desinstala. Vai lá no appdata em Roaming e apaga a pasta LGHub. E por fim, na pasta appdata local, apaga a pasta LGHub. Para desinstalar o Discord por completo, basta você ir no painel de controle, Programas e Recursos, procurar por ele aqui e clicar 2 vezes para desinstalar. Ou em Configurações, Apps, clica no Discord e por fim nesse botão Desinstalar. Vai lá no appdata, Roaming e deleta a pasta Discord. E pronto, desinstalou tudo por completo. Agora é só reinstalar tudo de novo e por fim, abre os 2 softwares, faz login no Discord, ativa a integração no GHub e pronto. O triângulo vermelho vai sumir e você já pode começar a explorar as possíveis coisas que você pode configurar, como por exemplo, se eu vier aqui em criar nova ação e depois em tipo de ação eu escolher entrar no canal de voz, eu posso selecionar qualquer servidor que eu quiser e depois qualquer canal de voz que eu quiser, dar um nomezinho. E por fim, quando eu arrastar esse comando que eu criei para qualquer um dos botões extras livres disponíveis no meu dispositivo, quando eu pressionar esse botão, lá no Discord,
eu vou ser trazido para a sala que eu escolhi, ó. Deu só pra ouvir o barulhinho, né? O Discord te coloca na sala que você escolheu, do servidor que você escolheu, sem nem precisar mostrar a interface dele. Agora com o OBS é mais simples. É só você, com o seu OBS fechado, ativar a integração, assim, como eu já ensinei, clicar aqui nesse OBS com esse triângulo vermelho do lado, vir em gerenciar a integração, clicar aqui em instalação automática, e quando essa mensagem aparecer, você abre o OBS e pronto. Se o triângulo vermelho sumir, tá tudo ok. Mas se não, significa que você ainda tem trabalho a fazer, porque o G-Hub ainda não tá conseguindo se comunicar com seu OBS. Mas para resolver isso é fácil. Você fecha o OBS e clica nesse botão Instalação Manual. Vem aqui no diretório que você instalou o OBS, no meu caso o padrão mesmo, disco C, programa Files. Seleciona a pasta OBS Studio e clique em Escolher. Agora é só abrir o OBS e pronto. O triângulo vermelho vai sumir e você já pode começar a explorar as possíveis coisas que você pode configurar aqui. E tem muita coisa. Você pode fazer tanta coisa aqui que, nossa, eu canso só de pensar em explicar. Dá pra trocar de cena, trocar de perfil, iniciar, pausar, parar a gravação, mutar e, nossa, é muita coisa mesmo. Dá pra você usar as suas coisas personalizadas do OBS também, como cenas e perfis que você criou. É muito bom. Pra quem tem um daqueles teclados com aquelas teclas de extras, dá pra improvisar bem um Stream Deck. Porque a Logitech é assim, né? Eles te mandam 5 teclas extras que valem por 15, né? Ou até 24, dependendo da gambiarra que você fizer. O único problema é a falta de ícones, né? Mas conforme você for decorando os atalhos, tudo vai ficando mais prático. Enfim, eu não sei se são só essas as integrações possíveis, mas são essas que aparecem pra mim. Eu sei que alguns outros jogos têm também, como o Assetto Corsa, o Terraria, o GTA V, o CSGO e o Factorio. Mas só funciona com quem tem teclado, e realmente são integrações muito legais. Para saber se seu jogo tem, é só você clicar aqui no perfil do jogo, e se tiver a aba Integrações, é só vir aqui e ativar. Daí quando você abrir o jogo, provavelmente vai estar funcionando já. E se seu jogo não estiver aparecendo nessa página de gerenciamento de perfis, você pode clicar aqui em verificar agora, para ele fazer um scan completo e procurar por jogos que tem instalado que de alguma forma são compatíveis ou reconhecíveis pelo G-Hub. E listar eles aqui nessa lista, que poderia ser melhor, né, Logitech, essa lista. Poderia ter outras maneiras de visualizar os perfis, como as visualizações do Explorer do Windows, sabe? Em formato de lista, detalhes, miniaturas, grandes, pequenas, médias, em ordem alfabética, recém-jogados, enfim. Eu adorava jogar com essas integrações ligadas. Que saudade. Mas o que eram essas integrações, Tony? Por exemplo, no Terraria, de acordo com o bioma, o teclado fica com uma iluminação diferente. No GTA V, se a polícia tá te perseguindo, o teclado fica piscando vermelho e azul. Se você tiver com o Franklin, o teclado fica todo verde. Com o Trevor fica laranja. E no Assetto Corsa, o teclado praticamente vira um indicador de velocidade, como se fosse uma barra de velocidade. E se você bater o carro, o teclado pisca em vermelho. É como eu me lembro. E fim da aba Ações. Eu não vou explicar nada mais aprofundadamente porque eu não acho que vai valer a pena explicar cada um desses comandos detalhadamente, porque é tudo bem intuitivo para quem conhece e usa com frequência esses aplicativos. Então, como eu sei que vai ser bem fácil de entender e de configurar para quem conhece e usa o OBS e o Discord ou o Overwolf frequentemente, eu decidi não me aprofundar nisso. Agora, macros. E para quem não sabe, macros é uma forma de programar sequências curtas ou longas de comandos, em teclados, mouses, ou os dois, ou qualquer outro dispositivo que você tenha aí com teclas X. A ideia é que o usuário automatize um processo complicado ou demorado, ou repetitivo, e personalize um comando da forma que desejar. Ou seja, você vai poder automatizar coisas, executar diversas funções, ou programar a macro para executar uma sequência de botões, apenas apertando um botão, tanto do mouse quanto do teclado, para automatizar uma tarefa ou escrever um texto. Resumindo, você vai poder automatizar coisas, olha só. No vídeo pode não parecer, mas para escrever esse bom dia, eu apenas precisei pressionar um botão, e só. E você pode usar macros para automatizar coisas em jogos de forma simples ou complexa. E não use isso em jogos competitivos ou competições, tá? Você não vai ser banido, eu acho, mas sei lá. Se você um dia for selecionado para jogar em um campeonato sério, o pessoal de lá não vai te deixar usar macro. E como você é o cara da macro, vai ser uma tremenda desvantagem para você, né? Entendeu? Bom, essa parte é bem simples. Aqui nesse espaço ficam todas as suas macros que você vier a criar, e clicando nesse botão, você vai ser direcionado para uma página de criação de macros, que é o editor de macros, né? Porém, eu vou explicar esse negócio de criar macros lá na parte 4 desse guia.
porque esse é um assunto muito complicado que precisa ser tratado à parte. Então nesse vídeo eu só vou explicar coisas e o que tem na aba macros, mas não vou ensinar a criar macros. Por agora eu só vou te informar que para você colocar uma macro dessas em algum botão, ou seja, atribuir, basta você arrastar ela para uma dessas bolinhas referentes ao botão que você quiser. E atenção, você precisa arrastar para a bolinha aqui assim. Você também pode arrastar para cima do nome se quiser, ó. Mas eu não recomendo, eu acho mais chatinho e bugado. Ah, Tony, mas minha aba macros está vazia. Sim, normal. É porque essa página aqui só mostra suas macros criadas, enquanto as outras mostram os presets, que já vêm criados de fábrica, que foram desenvolvidos e inseridos pela própria equipe de desenvolvimento do GitHub. Ah, eu não falei ainda, mas eu acho que você percebeu que tem uma barra de pesquisa aqui, para você poder pesquisar e encontrar as coisas nessa lista mais rápido. E uma coisa que eu gosto bastante nessa barra de pesquisa é que você pode digitar coisas aqui, trocar de aba, e o texto que você digitou nela não fica sumindo. Para isso daqui eu tenho que bater palma mesmo. Muito bem pensado. Deveria ser assim em todo lugar, né? Ou não, porque talvez fosse meio incômodo às vezes, dependendo do que você estiver fazendo. Enfim, aba, sistema. Essa aba é bem parecida com a comandos. Inclusive tem até uns comandos de lá aqui. A diferença é que na aba comandos, essas pré-definições que ficam aqui são sempre relacionadas a coisas do Windows. Ou seja, só tem comando para executar coisas do Windows. E se você tiver Mac, provavelmente vai ter do Mac. Já que em sistema, você encontra presets de comandos do Windows e os particulares do próprio GitHub também, como esse de DPI, os de ciclo e o mais importante e essencial de todos para mim, o G-Shift. E caso você esteja interessado em entender melhor esse negócio de G-Shift e ciclos, eu explico tudo sobre G-Shift na parte 5 desse guia e tudo sobre comandos de ciclo na parte 6. E por aqui você também pode atribuir todas essas funcionalidades de multimídia, de bloquear a tela, coisas que você não encontra na aba comandos. Todos os comandos que estão nessa lista são autoexplicativos, então eu só vou explicar assim por cima mesmo. Mas não se preocupe que os que não são autoexplicativos, como os de ciclo e o G-Shift, eu vou explicar na parte 5 e 6, como eu já falei. Mas calma, que ainda não acabou a aba sistema. Aqui no início da lista dessa aba, tem esse botão, que permite você configurar para abrir qualquer software no seu PC apenas pressionando o botão. O software, o arquivo, o jogo. Nossa, isso é tão incrível, não é não? É só você clicar aqui, ir até o diretório do programa e selecionar o executável dele. Ou você pode só selecionar o atalho dele se tiver mais fácil, se tiver na sua área de trabalho celular. Então você clica para selecionar, aqui em abrir, e por fim, se você quiser, pode escolher o nome, clicando aqui no nome e digitando ele. Depois é só clicar em salvar e pronto, preset criado. Agora você já pode usar ele, é só você arrastar ele para qualquer botão que tiver disponível aí e soltar assim. Ah, Tony, mas e se eu quiser abrir outra coisa que não seja um software, como um vídeo, uma música ou um arquivo de texto? Daí dá um pouco mais de trabalho, mas também dá. No meu exemplo, eu vou usar um arquivo de texto para demonstrar como que faz isso. Mas funciona para qualquer coisa até onde eu sei. Então a primeira coisa a se fazer é ter um arquivo, né? O meu é esse aqui, ó, doc.docs. Agora eu clico aqui no meu periférico, vem atribuições, sistemas, adicionar aplicativo, e aqui eu procuro por um atalho ou pelo executável do Word, que é o programa que leu .docs. Se fosse um .txt, eu poderia procurar pelo Notepad, mas poderia também ser o Word, né? Que o Word também lê .txt. No meu caso, eu tenho o atalho dele aqui no meu desktop, então eu vou selecionar ele, clicando nele, depois em abrir. Ah, e caso você não saiba como criar atalhos para os programas e nem encontrar o diretório deles, assista o meu vídeo que eu fiz sobre isso. Vou deixar card link, como sempre. Tá, agora aqui é só clicar em argumento e digitar aqui o diretório do arquivo que você quer abrir. E essa parte é bem chatinha. Para facilitar, eu recomendo você segurar o Alt, clicar no seu arquivo e arrastar assim para criar um atalho. Depois segurar Alt e clicar 2 vezes nele para abrir essa janela de propriedades. E agora é só você copiar esse endereço nesse primeiro campo aqui, clicando uma vez nele, pressionando Ctrl A para selecionar tudo e depois Ctrl mais C para copiar. E por fim é só você colar o que você copiou nesse campo de argumento do GitHub, usando Ctrl mais V. Clique em salvar e pronto, agora é só você arrastar isso para um botão livre aí e usar a sua mais nova pré-definição para abrir um arquivo, olha só. E bom, você deve ter notado que nesse campo de cima, você coloca o software que executa o seu arquivo e no campo de argumento, você coloca o caminho do arquivo que você quer abrir, né? Se você só escolher o arquivo e colar o caminho dele aqui no campo de software, não vai funcionar. Então no meu caso, se eu quisesse abrir um vídeo, uma música, eu colocaria aqui ou o MCP ou o VLC, ou Media Player, e embaixo o diretório da música. Se eu quisesse abrir um TXT, aqui em cima seria um Notepad e embaixo o caminho dele, entendeu? Observações.
Tá vendo essas aspas no início e no fim? Tanto faz se você colocar elas ou não, sempre vai funcionar, pelo que eu testei. 2. Esse campo de argumento tem limite de caracteres, então se seu arquivo tiver num diretório muito comprido, você não vai conseguir abrir ele, porque vai faltar espaço para escrever o diretório dele aqui. 3. Pelo que eu testei, se você estiver tentando usar um arquivo com caracteres japonês no nome, não vai funcionar. Observação dentro da observação. Eu não testei com outros caracteres, como chinês ou outros que tem por aí, que não são o padrão, sabe? Você pode adicionar mais de um argumento também. Isso significa que você pode abrir mais de um arquivo por vez. Eu testei e funciona. Olha como eu fiz. Ah, Tony, eu não quero mais essa pré-definição aqui na minha lista, como eu apago? Simples, clica 2 vezes nela, depois nesse botão cinza escrito excluir e por fim nesse sim. Agora sim, fim da aba atribuições. Expliquei tudo. Agora menos interessante na minha opinião, mas não menos importante. Sensibilidade. Para mim, essa aba não é nada atrativa, porque eu só deixo 1000 de DPI para tudo e pronto. Mas eu vou explicar tudo sobre ela também, para ajudar você que quer ou gosta de personalizar o DPI. Aqui no centro temos essa grande linha reta e existem umas marcações e uns números para indicar a quantidade de DPI básico. Se você clicar em qualquer parte dessa barra, você cria um perfil de DPI, que é representado por essa bolinha. No meu caso, eu só posso criar no máximo 5. Você pode ajustar esse perfil de velocidade mais precisamente, clicando e arrastando essa bolinha branca para os lados. Ou mais precisamente ainda, clicando no número acima dela e digitando qualquer número. No meu caso, eu posso digitar qualquer número entre 0 e 25.600. Caso você queira excluir um desses perfis, basta você clicar na bolinha referente ao perfil que você quer excluir, para selecionar ele, e depois pressionar o botão Delete no teclado. No meu caso, eu sempre deixo só esse perfil de 1000 mesmo, mas por agora eu vou deixar esses assim, para te explicar esse negócio de DPI Shift, e todas essas outras funcionalidades que permitem você trocar entre os perfis de DPI mais dinamicamente. Então vamos lá, DPI Shift. É basicamente uma funcionalidade do GitHub que te permite trocar temporariamente de perfil enquanto você mantém pressionado um botão. É o famoso botão Sniper. Enquanto você mantiver o botão pressionado, o DPI fica baixo. Para configurar ele é bem simples e fácil. Basta você selecionar o perfil que você quer que seja o DPI Shift, clicar nesse losango amarelo e pronto. Agora, para você usar ele, é só você clicar nesse botão que você será direcionado para essa aba Atribuições, com DPI escrito na barra de pesquisa. Você poderia fazer isso manualmente, mas dessa forma agiliza bem mais, né? Agora é só você pegar essa pré-definição aqui, DPI Shift, e arrastar para qualquer botão. Por padrão, no meu mouse, ela vem nesse botão aqui, então eu nem precisava configurar nada para usar ele. Mas saiba que você pode arrastar ele para qualquer botão que você quiser. Inclusive, se você tiver um teclado, você pode usar esse comando de DPI Shift nele também. E com base nisso, eu suponho que talvez dê para usar esse em qualquer outro produto da Logitech que tenha essas teclas Gs e que sejam compatíveis com o GitHub, inclusive em headsets. E teclas G são os botões extras customizáveis da Logitech, tá? No meu caso eu vou colocar nesse aqui, porque eu estou fazendo todas as demonstrações com ele. Agora eu volto lá na aba Sensibilidade e olha só o que acontece quando eu pressiono e mantenho pressionado o DPI Shift. Nada, porque eu estou com um DPI de velocidade 1000 selecionado. E é ele que está definido como DPI Shift. Para trocar é fácil, é só eu clicar nessa outra bolinha branca, nesse losango amarelo e pronto. Agora sim, olha o que acontece quando eu pressiono o DPI Shift. Tá vendo só? Ele tá trocando de perfil, mas só enquanto eu mantenho pressionado o botão que eu defini para ser o DPI Shift. Essa função é boa para, sei lá, Sniper, mas eu uso mesmo no Photoshop para fazer umas edições mais precisas, como apagar algo mais precisamente, sabe? Agora eu vou fazer duas observações. Primeira, para usar o DPI Shift, você precisa estar usando no mínimo 2 perfis. Segunda, dá para você usar invertido também. Por exemplo, usar o DPI Shift ao contrário, sabe? Ao invés dele diminuir a sensibilidade enquanto você mantém ele pressionado, ele aumenta. É só você criar um perfil de DPI com uma velocidade maior do que a do seu padrão principal ativo, clicar na bolinha branca dele para selecionar e por fim nesse losango amarelo aqui. Olha aí, não tá mais Shift, tá Caps agora. Piadas. Basicamente, você só precisa entender que o DPI Shift é uma funcionalidade que vai trocar sua sensibilidade para outra específica que você escolheu enquanto você estiver pressionando o botão, seja ela menor ou maior que a sua atual. Ela não precisa ser necessariamente menor. E também, se você tiver outros perfis de sensibilidade no meio do caminho, eles vão ser ignorados. Ah, mas como eu sei qual perfil ela vai trocar quando eu usar o tal do DPI Shift, Tony? Simples, tá vendo esse losango amarelo? É esse perfil que vai se tornar ativo enquanto o DPI Shift estiver pressionado. E para trocar é simples, basta você clicar em qualquer outra bolinha branca para selecionar aquele perfil e clicar nesse losango amarelo. Por fim, temos essa parte aqui, taxa de relatório. Cara, isso é muito complexo de explicar, mas basicamente
é o tanto de vezes que o mouse reporta para o seu computador a situação. 1000 é a melhor escolha, porque vai deixar o seu cursor muito mais preciso e com um tempo de resposta mais baixo. Eu não sei nem por que eles colocam essas outras opções, mas se tem, é porque é necessário e tem utilidade, né? Uma vez eu vi um cara dizer que às vezes 1000 pode ser demais para alguns jogos, que ele é antigo e causar algum tipo de problema. E é por isso que existem essas opções, porque 1000 pode ser demais para alguns jogos. Então se você estiver tendo algum problema aí com seu cursor em algum jogo antigo, né, escolhe um valor menor aqui, mas isso nunca aconteceu comigo. Ah, e tem esse cadeado aqui também, em todas as abas tem ele. Ó, quase que eu me esqueço de falar dele. Mas de qualquer forma eu vou falar dele mais aprofundadamente na parte 3 desse guia. Se você clicar nele, essa configuração que tiver aqui vai se tornar persistente. E independentemente do perfil que você estiver usando, a configuração que vai se manter sempre é a que estava aqui do perfil que estava ativo no momento em que você clicou nesse cadeado. No meu caso eu deixo ele ligado para essa aba de DPI, porque eu só uso 1000 de DPI mesmo e eu deixo uns 400 aí para usar de DPI Shift no Photoshop às vezes. Eu gosto muito desse cadeado, porque se eu não deixar assim, com ele ativado, todas as vezes que eu quiser criar um novo perfil, ou o GHub criar um automaticamente por conta própria, porque às vezes ele escaneia, procura e encontra um jogo sozinho, eu vou precisar vir aqui e configurar tudo de novo. E também meus perfis de DPI nos outros perfis de jogo ultimamente estão uma bagunça, porque eu troquei de mouse e eu tô testando muita coisa para poder gravar um bom tutorial. Enfim, talvez eu pudesse explicar e demonstrar muito mais coisas se eu tivesse outros produtos como um headset ou um teclado. Mas como eu não tenho, por agora acabou essa parte de falar sobre abas que permitem o usuário configurar parâmetros dos recursos de seus periféricos. Mas se um dia eu tiver, eu gravo mais partes para esse guia e adiciono na playlist. Mas mesmo não tendo mais dispositivos, eu ainda tenho um monte de coisa interessante e útil para mostrar e explicar do GHub, como a criação de macros, as funcionalidades de ciclo, as funcionalidades de shift, o menu settings, a comunidade e muitas outras coisas legais ou interessantes, os dois. Enfim, eu vou deixar aí um card e um link para minha playlist completa com todas as partes desse meu guia completo sobre o GHub. Enfim, fim. O Tony Anthony vai ficando por aqui, mas não se esqueça de se inscrever e dar um like. Ou só se inscrever ou só dar um like. E compartilhar também. E ativa o sininho, para você não me esquecer e receber uma notificação sempre que eu postar algo novo.